Toma aí para você ler. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus continue abençoando a nossa manhã de estudos. Agora passaremos para o livro Obras Póstumas. A nossa Sandra vai ler o Evangelho, fazer a prece e a gente vai dar continuidade ao estudo. Convidar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, se a vossa mão esquerda não saiba que dá a mão direita. Disse também aquele que o havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também te convidem em seguida por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estrupiados, os coxos e os cegos, e ficará feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer o pão do reino de Deus. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez em seu nome para os nossos estudos. Agradecemos, Senhor, por essa doutrina esclarecedora, doutrina que vai nos tirando as vendas dos nossos olhos pouco a pouco. Agradecemos a seu altivo e a todos que compõem a coluna dessa casa, que estão sempre nos orientando, nos amparando, não só aqui dentro, como nossa casa, quando precisamos. Agradecemos a todos, agradecemos a Deus acima de tudo, que nos deu a vida e que sempre nos dá a chance de ter uma segunda chance quando erramos, e sempre nos perdoa, porque nós fomos feitos para a evolução, nós fomos feitos para a perfeição. Agradecemos muito a Deus por todo esse amor, por todas essas bênçãos. Graças a Deus. Em nome de Deus e de Jesus, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome de Allan Kardec, quem escreveu a obra que iremos estudar, em nome do nosso amor, Lourdinho, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, também evocando o nosso irmão Leon Denis. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora, filho, para o capítulo 9 dessa parte sobre o estudo da natureza do Cristo. O título é Estudo sobre a Natureza do Cristo. Então a gente tem visto nas aulas passadas que Jesus não é Deus. Os apóstolos confirmaram isso, o próprio Jesus, por várias vezes, e que Jesus sempre se colocou numa posição de subordinação em relação a Deus. Inclusive, a predição dos profetas com relação a Jesus, mostrando que Jesus não é Deus. Vimos a dupla natureza de Jesus, as próprias palavras de Jesus depois de sua morte, as palavras de Jesus quando estava reencarnado, que ele não é Deus. Agora nós vamos para o Filho de Deus e o Filho do Homem. O título de Filho de Deus, longe de implicar igualdade, é bem mais o indício de uma submissão. Ora, ninguém é submetido a si mesmo, mas a alguém. Então, o próprio Jesus dizia, né?
Filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus. Continua. Para que Jesus fosse absolutamente igual a Deus, seria necessário que fosse como ele de toda a eternidade, quer dizer, se ele fosse incriado. Ora, o dogma diz que Deus o gerou de toda a eternidade. Mas quem diz gerou? Diz criou, que fosse ou não de toda a eternidade. Não deixa de ser uma criatura, e como tal, subordinada a seu Criador. É a ideia implicitamente encerrada na palavra filho. Então, ficou bem claro isso? Então, Deus gerou de toda a eternidade. Como ele bem colocou, como Deus gerou, é a mesma coisa que dizer Deus criou. Como Deus nos gerou. Como Deus nos criou para toda a eternidade. Jamais nós vamos perecer, jamais nós vamos nos acabar. Jesus nasceu no tempo? Ou, por outra, houve um tempo na eternidade passada, ou ele não existia? Ou ele é coeterno com o Pai? Uma boa pergunta. Não é? Jesus nasceu no tempo? Aí vai uma pergunta. Se você responder, você vai ganhar um 10. Quanto tempo tem o tempo? Pois é. Que tempo é esse, se o tempo não existe? O tempo não existe. Como o espaço não existe. O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Essa aqui é a resposta. Então, na verdade, o tempo não existe. Ele foi criado num tempo, num delta T qualquer, que a gente não sabe quando. Não sabe quando. Mas ele foi criado. Como nós também fomos criados, não sabemos quando. Num delta T, diferente do delta T. Você lembra de matemática, né? O delta T. Então está aqui, ó. Jesus nasceu no tempo, por outra. Houve um tempo na eternidade passada, ou ele não existia? Ou ele é coeterno com o Pai? Quer dizer, ele foi incriado também? Tais são as sutilezas sobre as quais disputou-se durante séculos. Sobre que autoridade se apoia a doutrina da coeternidade que passou o estado de dogma? Ao estado de dogma. Isso se apoiou em quê? Para dizer que Jesus é Deus e que Jesus é eterno. Continua, Sandra. Na opinião dos homens que a estabeleceram. Ah, isso foi na opinião dos homens que a estabeleceram. Os homens da Igreja Católica Apostólica Romana, nos seus concílios. Então, isso é uma ideia do homem. Nós vimos ali atrás que Jesus jamais se colocou como Deus. Nem os apóstolos o classificavam como Deus. Nem os profetas. Continua. Mas estes homens, sobre que autoridade fundam sua opinião? Não é sobre de Jesus, já que ele se declara... Não é sobre a autoridade de Jesus, né? Já Isso que ele... está dizendo. Qual foi a autoridade que eles deu para dizer que Jesus é Deus? Não foi Jesus. Não foi de Jesus. Vai. Já que ele se declara subordinado. Não é sobre os profetas que o anunciam como o enviado e o servidor de Deus. Em documentos desconhecidos, mais autênticos que os evangelhos, eles encontraram esta doutrina. Não foi no próprio Cristo, não foi nos profetas. Já que eles o anunciam como enviado de Deus, né? Os profetas anunciam sim. Aí ele perguntou, será que foi em algum documento desconhecido mais autêntico do que os evangelhos que eles encontraram esta doutrina? Aparentemente, na consciência e na superioridade de suas próprias luzes. Não tem documento mais antigo. Então, na autoridade do seu pensamento, do seu conhecimento. Continua. Deixemos, pois, estas vãs discussões que não poderiam conduzir a nada, e cuja própria solução, se fosse possível,
não tornaria melhores os homens. Digamos que Jesus é filho de Deus, como todas as criaturas. Ele o chama de seu Pai, como nos ensinou a chamá-lo de nosso Pai. Ele é o Filho bem-amado de Deus, porque, tendo chegado à perfeição que aproxima de Deus, possui toda a sua confiança e toda a sua afeição. Ele se diz Filho único, não porque seja o único que tenha chegado a esse grau, mas porque era o único predestinado a desempenhar esta missão na terra. Então o que ele disse? Vamos chamar Jesus de Filho de Deus, como ele colocou. Aí ele colocou aqui, ele se diz Filho único, não porque seja o único que tenha chegado a esse grau. Olha que nós falamos na aula anterior. Ele não é o único que chegou nesse grau. Então ele se diz Filho único, não porque seja o único que tenha chegado a esse grau, mas porque era o único predestinado a desempenhar esta missão na terra. Filho único de Deus, só tinha ele. Quem que ia desempenhar a missão que ele desempenhou aqui na terra? Quem era capaz de fazer o que Jesus fez? O Filho único de Deus, porque ele era o único predestinado, não tinha outro. Não era o único Filho de Deus, não é isso. Continua. De Kardec, né? Esclarece a beça, né? Veio lá de... Exatamente. Continua. Se a qualificação de Filho de Deus parecia apoiar a doutrina da divindade, não acontecia o mesmo para de Filho do Homem que Jesus deu a si mesmo na sua missão e que constituiu objeto de muitos comentários. Vamos lá. Para lhe compreendermos o verdadeiro sentido, é preciso remontar a Bíblia, onde ela foi dada pelo próprio Deus ao profeta Ezequiel. Tal foi essa imagem da glória do Senhor que me foi apresentada. Tendo então visto essas coisas, caí com o rosto na terra e ouvi uma voz que me falou, dizendo: Filho do homem, põe-se sobre teus pés e falarei contigo. Ele está pegando aqui uma passagem lá de Ezequiel. Porque então esse, o Filho do Homem, no outro dia alguém me perguntou, o que Jesus está querendo dizer aqui como Filho do Homem? Por que ele se dizia Filho do Homem? Kardec vai explicar aqui. Vamos lá. E o Espírito, tendo-me falado desta maneira, entrou em mim e me afirmou sobre meus pés. E eu ouvi o que me falava e me dizia: Filho do homem, envio-te aos filhos de Israel, para um povo apóstata que se retirou de mim. Eles violaram até hoje, eles e seus pais, a aliança que eu fizera com eles. Ezequiel 1:28. Então lá em Ezequiel já se utiliza esse vocábulo, esse título, né, de Filho do Homem, essa expressão, melhor dizendo, lá em Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Aí tem depois, o Filho do Homem, eis que eles te prepararam corrente, acorrentar-se-ão e dali não sairá. Novamente Ezequiel se referindo a ele próprio como Filho de Homem. O Senhor me dirigiu ainda a sua palavra e me disse: E tu, filho do homem, eis o que diz o Senhor, Deus, a terra de Israel. O fim vem, ele vem, esse fim, nos quatro cantos da terra. Olha só, então essa expressão, o filho do homem, era uma expressão comum entre o povo judeu. É uma expressão comum. Está lá no Antigo Testamento. Que vem lá de Moisés, da época de Moisés. No 10º dia, do 10º mês, do 9º ano, aquela linguagem rebuscada deles, né? O Senhor dirigiu-me sua palavra e me disse: Filho do homem,
marca bem esse dia que o rei da Babilônia reuniu suas tropas diante de Jerusalém. Continua. O Senhor disse-me ainda estas palavras: Filho do homem, vou te atingir com uma praga e te arrebatar o que há de mais agradável aos teus olhos. Mas não farás lamentações fúnebres, não chorarás absolutamente, as lágrimas não correrão absolutamente no teu rosto. Gemerás em segredo e lutarás absolutamente como se fez pelos mortos. Tua coroa permanecerá presa sobre tua cabeça e terás tuas sandálias a teus pés. Não cobrirás o teu rosto e não comerás as carnes que se dão àqueles que estão de luto. Falei então pela manhã ao povo e à tarde minha mulher morreu. E no dia seguinte, pela manhã, fiz o que Deus me tinha ordenado. Ezequiel. O Senhor falou-me ainda e me disse: Filho do homem, profetiza tocando os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Eis o que diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apresentam a si mesmos. Que apacentam a si mesmo. Que se apacentam a si mesmo. Os pastores não apacentam seus rebanhos? Novamente, uma quanta passagem que usa essa expressão, o filho do homem. Então vamos lá. Então ouvi que me falava dentro da casa, e o homem que estava próximo a mim me disse: Filho do homem, é aqui o lugar do meu trono, o lugar onde pousarei meus pés, e onde permanecerei para sempre no meio dos filhos de Israel. E a casa de Israel não profanará mais meu santo nome no futuro, nem eles, nem seus reis, por suas idolatrias, pelos sepulcros de seus reis, nem pelos que estão no topo da hierarquia. Pois Deus não ameaça absolutamente como o homem e não se enfurece como o filho do homem. Aí já é Judite. É evidente que a qualificação de filho do homem quer aqui dizer que nasceu do homem, por oposição ao que está da humanidade. A última citação tirada do livro de Judite não deixava dúvida sobre a significação dessa palavra, empregada num sentido muito literal. Então vamos lá, ele está concluindo aqui essas passagens todas, ele está explicando. Então, uma expressão utilizada entre o povo judeu desde o princípio. Agora Kardec explica. É evidente que a qualificação de filho do homem quer aqui dizer que nasceu do homem, por oposição ao que está fora da humanidade. Nasceu do homem por oposição do que está fora da humanidade. Então ele é filho do homem. Filho do homem, quer dizer, nasceu do homem. A última situação tirada do livro de Judite não deixa dúvida sobre a significação dessa palavra, empregada no sentido muito literal. Vamos rever aqui Judite. Pois Deus não ameaça absolutamente como homem e não se enfurece como filho do homem. Pois Deus não ameaça absolutamente como o homem e não se enfurece como o filho do homem. Deus não designa senão Ezequiel sobre este nome, sem dúvida, para lembrar-lhe que, apesar do dom da profecia que lhe fora concedido, ele não deixa de pertencer à humanidade, e a fim de que não se creia de uma natureza excepcional. Olha que sabedoria! Aí alguns médiuns se acham, porque tem o dom mediúnico. E na verdade, ele não é especial. Vem, professor, fica aqui um pouquinho. Já estou terminando. Ele não é especial por isso. Então essa expressão, o filho do homem,
senhor que tinha que estar me ensinando aqui. Era uma expressão comum para que o médium não se exaltasse, ele não se achasse superior a ninguém. Entendeu, Carlos? Como a gente aprende, né? Como que a gente aprende? Jesus se dá a si mesmo esta qualificação com uma persistência notável. Ele mesmo falava dele o tempo todo. O Filho do Homem, que apesar da sua elevação, a humildade de Jesus, ele se refere como lá em Ezequiel, que ele é um filho de um homem, ele é um ser humano, ele não está acima da humanidade. Ele não está. Está vendo como é bom estudar? E mais, pois só em muito raras circunstâncias é que ele se diz filho de Deus. Em sua boca não pode haver outra significação, senão a de lembrar que ele também pertence à humanidade. Desse modo, ele se identifica aos profetas que o precederam e os quais se comparou, fazendo alusão à sua morte, quando diz: Jerusalém que mata os profetas. Olha só, de novo esse pedaço. Ele diz que pertence à humanidade. Desse modo, ele se identifica aos profetas que o precederam. Ele se identifica, como por exemplo Ezequiel, e aos quais se comparou, fazendo alusão à sua morte, quando diz: Jerusalém que mata os seus profetas. Então ele se intitulou ali um profeta, não um médium. Para a gente hoje é médium. A insistência com que se designou como filho do homem parece um protesto antecipado quanto à qualidade que ele prevê que se lhe dará mais tarde, a fim de que fique bem constatado que ela não saiu de sua boca. Olha aí, parecia que ele estava vendo lá na frente que iam fazer dele um Deus. Estava prevendo isso. Então ele repete. Mesmo assim, Continua. deve-se notar que, durante esta interminável polêmica que apaixonou os homens durante uma longa série de séculos e que dura ainda, que acendeu as fogueiras e fez derramar rios de sangue, discutiu-se sobre uma abstração, a natureza de Jesus, da qual se fez a pedra angular do edifício. Embora não se tenha absolutamente falado dele, e que se tenha esquecido de uma coisa, a que o Cristo disse ser toda a lei e os profetas, o amor a Deus e ao próximo, e a caridade, da qual fez a condição expressa da salvação. Prendeu-se à questão da afinidade de Jesus com Deus e emudeceu-se completamente com relação às virtudes que ele recomendou e das quais deu exemplo. Entendeu, Carlos? Olha, é que ela lê muito rápido e eu acabo não entendendo. Eu tento acompanhar. Eu vou ler de novo aqui esse pedaço. Deve-se notar que durante esta interminável polêmica que apaixonou os homens durante uma longa série de séculos e que dura ainda, que acendeu as fogueiras e fez derramar rios de sangue, discutiu-se sobre uma abstração a natureza de Jesus, tá? Dizendo que Jesus era Deus, da qual se fez a pedra angular do edifício, embora não se tenha absolutamente falado dele. Então, quando ele fala que a pedra angular é a ideia, ele não está falando dele, é a ideia que ele trouxe. A mesma coisa quando ele diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Então ele está dizendo que, não está dizendo que Pedro é o primeiro papa, nem tinha papa. Ele está dizendo: Pedro, olha, tu és pedra, e sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Sobre esses ensinamentos, sobre a ideia. Qual é a ideia?
a ideia da vida futura, a ideia do amor, a ideia do Deus Pai. Essa é a ideia, era a ideia que era divulgada pelos apóstolos, pelos cristãos de modo geral, e que foram perseguidos até o ano 320, mais ou menos, lá. Quando Constantino, então, transforma o cristianismo em catolicismo. Aí ele termina esse parágrafo. Esse edifício, embora não se tenha absolutamente falado dele, e que se tenha esquecido de uma coisa, a de que o Cristo disse ser toda a lei e os profetas. Quer dizer, ele não disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí está toda a lei e os profetas. Faz isso. Fora da caridade não há salvação, é isso aí. Aí está toda a lei e os profetas. Tanto que Kardec conclui, o amor a Deus e ao próximo e a caridade da qual fez a condição expressa da salvação. Essa é a pedra angular, essa é a ideia. E não ele, essa é a ideia. Ele não se coloca como Deus. Prendeu-se a questão da afinidade de Jesus com Deus e emudeceu-se completamente com relação às virtudes que ele recomendou e das quais deu exemplo. Então você vê que o último ensinamento de Jesus, o último ensinamento, ele recomenda a todos nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E eis que um novo mandamento este eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos lá, estamos indo para o fim já. O próprio Deus ficou apagado diante da exaltação da personalidade do Cristo. No símbolo de Nicéia foi dito simplesmente: crede num Deus único, etc. Mas como é este Deus? Não há menção alguma aos seus atributos essenciais, a soberana bondade e a soberana justiça. Estas palavras teriam sido a condenação dos dogmas que consagraram sua parcialidade para com certas criaturas, sua inexorabilidade, seu ciúme, sua cólera, seu espírito vingativo, com os quais se autoriza para justificar as crueldades em seu nome. Por isso as perseguições. Por isso as perseguições. Porque quem não aceitasse, depois do concílio de Nicéia, que ali foi estabelecido que o Cristo era Deus, era perseguido, era queimado. Se o símbolo de Nicéia, que se tornou o fundamento da fé católica, aí daí depois vem a reforma protestante, que melhorou muita coisa, mas não conseguiu modificar tudo, com Lutero. Ele não aceita algumas coisas que a igreja fazia, principalmente a questão das indulgências, mas ele continuou com a ideia de que Jesus era Deus. Um erro capital. Se o símbolo de Nicéia, que se tornou o fundamento da fé católica, era conforme o Espírito do Cristo, por que o anátema que o termina? Quer dizer, o anátema é a condenação. Por que essa condenação? Se o símbolo de Nicéia, que se tornou o fundamento da fé católica, dizendo que Jesus era Deus, porque eles precisavam de um líder forte. Como Constantino se tornou cristão, ele então agora, Roma toda vai ser cristã. Mas isso não aconteceu facilmente. Isso levou, passa 1 século, 2 séculos, pronto, todo mundo, aquilo é imposto. Aí o filho do filho vira, né, uma ideia comum. Se o símbolo de Nicéia se tornou o fundamento da fé católica, era conforme o Espírito do Cristo. Então por que condenar? Por que condena quem o termina, quem não concorda com isso? Não é a prova de que ele é a obra da paixão dos homens? Aliás, o que se deve sua adoção? A pressão do imperador Constantino, que dele tinha feito uma questão mais política do que religiosa. Sem sua ordem, o concílio de Nicéia não teria acontecido.
sem a intimação que exerceu, é mais que provável que o arianismo levasse a melhor. Arianismo é a raça ariana, que representava ali, representada na raça europeia, principalmente pelos romanos que dominavam o mundo. Nessa questão aqui, Constantino, que era o imperador romano, ele foi para uma batalha e ele disse que se vencesse a batalha ele ia parar de perseguir os cristãos, né, que era divertimento para ele nos circos romanos. E ele vence a batalha, se torna cristão. Então agora vamos organizar esse negócio aí, chama todo mundo lá, ó. Vamos organizar. E ali se funda a Igreja Católica Apostólica Romana. Se institui um Papa, um líder, aí vem a hierarquização da igreja, tem os bispos, tem os padres, né? Entre o bispo e o padre tem um cardeal, né? O cardeal tem toda uma hierarquia, e começa aí o catolicismo. Então, olha só, o Concílio de Nicéia não teria acontecido, essa reunião que ele chama todo mundo é chamado Concílio de Nicéia. Sem a intimidação que exerceu, é mais que provável que o arianismo levasse a melhor. Ele obrigou todo mundo a ser católico. Ele obrigou. Dependeu, portanto, da autoridade soberana de um homem que não pertencia à igreja, que reconheceu mais tarde o erro político que cometera e que inutilmente o procurou voltar atrás, conciliando os partidos, para que nós não fôssemos arianos em vez de católicos. O que o arianismo não seja hoje a ortodoxia e o catolicismo a heresia. Que coisa, né? Como Kardec analisou tudo isso aqui? Constantino eu não sabia, ele tinha voltado atrás, mas não dava mais. Ele tinha instituído, os anos se passaram. Aí o que passou a ser mais importante? O católico. Mais importante do que a raça. Então, na verdade, ser católico era uma heresia, porque colocou abaixo a raça ariana, da qual eles descendiam. Que coisa, hein? E que povo complicado esse, hein? Que povinho complicado, por isso que a gente está aqui até hoje. Somos os mesmos. Após 18 séculos de lutas e disputas vãs, durante os quais colocou-se completamente de lado a parte mais essencial do ensino do Cristo, a única que podia assegurar a paz da humanidade, estamos cansados destas discussões estéreis, que só conduziram a perturbações, engendraram a incredulidade e cujo objeto não satisfaz a razão. Quantas dores, quantos crimes, quantas perseguições, quantas torturas por causa disso. E até hoje ainda se discute, né? Que Jesus é Deus, a minha religião é melhor. O sectarismo que a gente vive hoje. Esses dias mesmo aqui, a vizinha me chamou ali. O senhor leu já a Bíblia? Eu falei assim, já. O senhor leu o Apocalipse, tal, deu o número? Eu falei, já. Então eu vou repetir para o senhor o que está escrito lá. Aí ela falou que isso aqui era coisa do demônio. Isso é coisa do demônio, seu Nilton. E ela quis me alertar porque ela gosta de mim. Porque ela gosta de mim. Então ela não queria que eu ficasse com o demônio. E ela queria que eu fosse para a igreja dela. Aí eu falei assim, ó, a senhora vai lá, vamos assistir ali uma reunião para a senhora ver como é que é. Ela, Deus me livre, eu vou levar o senhor para a minha igreja. Eu falei, qual é a igreja da senhora? É a Universal. Eu falei, tá bom, vai lá, um dia eu vou lá com a senhora. Ainda essa separação, a ignorância, o que faz, a religião dela é melhor. Nem a dela é melhor, nem a minha é melhor. A melhor é aquela que te faz melhor, que te faz homem de bem. Quantos católicos excelentes, quantos protestantes excelentes, umbandistas, e por aí vai. Né? Por isso que tem, para atender todo mundo. Quem gosta do candomblé, vai no candomblé. Quem gosta da igreja, vai na igreja. Se sente bem, está se transformando, modificando o seu caráter, essa é a melhor religião. E concluímos aqui, vai lá. Há hoje uma tendência manifesta da opinião geral de voltar às ideias fundamentais da primitiva igreja e à parte moral do ensino do Cristo, porque é a única que pode tornar melhores os homens.
Essa é clara, positiva e não pode dar lugar a nenhuma controvérsia. Se a Igreja tivesse seguido este caminho desde o princípio, ela seria hoje toda poderosa em vez de estar no seu declínio. Ela teria congregado a imensa maioria dos homens, ao invés de ter sido esfacelada pelas facções. Não é? Não é mesmo? E quando surge a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, no momento desse, num momento de muita conturbação, na França surge o positivismo, a era da ciência, expulsam Deus da França, os homens não tinham aonde recorrer para atender às suas necessidades espirituais, então a igreja estava desacreditada, a Revolução expulsou a igreja, a Revolução Francesa, e surge então a doutrina espírita no meio desse caos. Os filósofos eram materialistas, principalmente um dos mais importantes, vários deles, mas um dos mais importantes, Augusto Comte, com o positivismo, e muitos suicídios aconteciam. Surge então a doutrina espírita como um meio racional de fé. Kardec é espetacular, né? Tanto que na próxima aula nós vamos estudar a influência perniciosa das ideias materialistas. Essa influência termina quando os homens marcharem sobre esta bandeira, eles se estenderão uma mão fraterna, em vez de se lançarem o anátema e a maldição, por questões que maior parte do tempo não compreendem. Então, somos todos irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém, nem melhores do que o católico, nem melhor do que os evangélicos, nem eles melhores do que nós. Somos todos irmãos. É só a gente trabalhar no mesmo campo, no campo da moral. As questões morais que o Cristo disse. A principal, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Esta tendência de opinião é um sinal que no momento de levar a questão para o seu verdadeiro terreno chegou. É bom, né, Carlos, estudar, né? Poxa, faz a prece, por favor. Senhor Jesus, agradecemos por mais esses conhecimentos, agradecemos por estarmos aqui estudando em Seu nome, Senhor, nos esclarecendo, compreendendo, tentando amar ao próximo, como o Senhor nos ensinou. Agradecemos também a Seu Altivo, a Leon Denis, a Kardec, que com tanto trabalho, com tanta dedicação, por ele hoje nós temos esse entendimento. Agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por estarmos unidos, tentando nos ajustar, compreender essa doutrina. Agradecemos ao Altivo que nos abraça nessa casa de amor, nos ampara e nos intua. Agradecidos, Jesus, agradecidos acima de tudo a Deus, damos por encerrada os estudos da manhã de terça-feira. Graças a Deus.